Diz aí, você prefere o campo ou a cidade? Eu adoro o campo. E eu prefiro a cidade. E quando nós pensamos juntos, tudo se resolve melhor. Essa aqui é a Emily, uma pequena camundonga gentil e prestativa que mora debaixo de um assoalho de uma confortável casa na fazenda. Já esse outro é o seu primo Alexander, um rato muito inteligente, educado e ao mesmo tempo muito esfomeado. Não é à toa que ele mora no buraco de uma parede de um restaurante que fica na cidade. Uma que gosta do campo, outro que prefere a cidade. Bom, esses parentes tinham tudo para ser opostos, né, e não ter nada em comum. Entretanto, existe sim uma coisa que os une, que é a sua extensa família ao redor do mundo. Esses ratos possuem primos em todos os lugares inimagináveis do globo, primos esses que eles adoram visitar durante as suas viagens de balão. Pois é, pessoal, sim, hoje nós vamos falar sobre os Camundongos Aventureiros, um dos clássicos mais memoráveis da TV Cultura. Eu não sei por quanto tempo essa série ficou na grade de programação desse canal, mas eu me recordo de ter assistido desde que eu era pequeno, sei lá, no comecinho dos anos 2000, até quando eu já ia pra faculdade, trabalhava e já tinha virado adulto. Um desenho que literalmente atravessou gerações. Porém, apesar de todo esse tempo no ar, você sabia que existe um episódio desse desenho que nunca passou aqui no Brasil? O episódio que inicia suas aventuras, o que aproxima pela primeira vez esses dois primos tão distantes. E, inclusive, mostra quem são os humanos que são os donos da casa em que a Emily mora e o chefe do restaurante em que o Alexander vive. Aliás, esse capítulo perdido tem um enredo que deixa bem mais claro o conto de fadas do qual esse desenho animado foi inspirado. Eu acho que explodi a mente de vocês agora com essa informação, né? Os Camundongos Aventureiros, por incrível que pareça, foram realmente inspirados num conto clássico, numa fábula infantil que está aí há séculos na nossa cultura. Talvez a referência não tenha ficado muito clara, já que a série se focou mais nas viagens e na resolução dos problemas iniciados pelo safado do Sem Rabo Não Vale Nada, mas quando eu te mostrar o episódio perdido, eu tenho certeza que tudo vai fazer um pouquinho mais sentido. Então vamos logo pro campo, quer dizer, pra cidade, enfim, pra onde você preferir, e vamos começar logo esse vídeo. Camundongos do campo e da cidade, formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, nós estaremos lá, combatendo sempre o mal. Bom, pessoal, a história dos Camundongos Aventureiros curiosamente começa lá nos anos 80, quando o estúdio de animação, chamado Weston Woods Studios, um estúdio especializado em transformar livros em animações em curta-metragem, que aliás existe desde os anos 50, decidiu adaptar o livro Dr. Tsoto, do escritor William Steig, que abrindo parênteses aqui é o criador de Shrek, em um curta animado. E o resultado foi muito positivo. Esse desenho inclusive foi indicado ao Oscar de melhor animação em curta-metragem no ano em que ele foi lançado. E também acabou chamando a atenção da HBO, que propôs ao estúdio a criação de uma série de curtas nesse estilo, com desenhos animados baseados em obras de literatura para exibir em datas comemorativas em sua programação. E assim, no ano de 1987, nasceu o HBO Storybook Musicals, onde foram transformados em desenhos clássicos como Peter Rabbit, A Pequena Vendedora de Fósforos, Os Sapatinhos Vermelhos e várias outras histórias. E esse programa aí foi ganhando novas animações por vários anos, até que nós chegamos no Natal de 1993, que foi quando eles decidiram adaptar uma fábula clássica, uma fábula escrita por volta dos anos 600 a.C., lá na Grécia Antiga, que foi a fábula do Rato da Cidade e do Rato do Campo. Pois é, vocês já perceberam onde eu quero chegar, né? Bom, e nesse conto, um rato bem arrogante que mora na cidade decide visitar o seu primo que vive no campo. Ao chegar lá, esse primo oferece a ele uma refeição simples, feita na cozinha humilde de uma fazenda. Refeição essa que o rato da cidade não curte muito. Ele zomba dela e depois convida o rato do campo para ir com ele à cidade para ver o que era uma comida boa de verdade. E é o que eles fazem. Eles vão para tal cidade, juntam bastante comida boa, como pães sofisticados e queijos finos, porém o banquete acaba sendo interrompido por um gato, que força os parentes a abandonar a refeição e voltar para a toca. E é aí que o rato da cidade desabafa, dizendo que aquele gato já havia matado a sua mãe e seu pai, e ele era frequentemente alvo dos seus ataques. E depois de ouvir o relato impactante, o rato do campo decide então abandonar o seu primo e voltar para sua casinha bem humilde no campo, levando consigo o pensamento de que ele prefere a segurança e o conforto ao luxo e à riqueza.
Enfim, e foi esse conto aí que a HBO e a Weston Woods Studios adaptaram em um curta especial de Natal. Adaptação essa que alterou bastante a história original. O primo do Campos se transformou numa rata, a Emily, que sim, vivia numa fazenda, mas debaixo do assoalho da casa de humanos. Uma família composta por 4 pessoas, pai, mãe, filho e filha, sendo que o garotinho sabia da existência dela e sempre a alimentava. Já o da cidade se manteve como um rato macho. Ele foi batizado de Alexander, e eles o colocaram para morar numa toca localizada num restaurante, cujo dono é esse chefe italiano aqui. Bom, e a história começa com a Emily recebendo uma carta do seu primo, a convidando para passar as festas de fim de ano lá na cidade, que ela aceita, o que acaba rendendo uns ótimos momentos dela admirada com a grandiosidade da cidade grande e quase sendo pisoteada na calçada. Só que o dono do restaurante acabou percebendo que haviam mais ratos por ali, e daí ele decidiu comprar um gato para ver se ele se livrava dessas pestes. E daí sim, a história finalmente se cruza com a do conto. A Emily se arrepende de ter ido para a cidade e os dois decidem voltar para o campo, para passar a ceia de Natal com mais tranquilidade. Bom, e foi isso. Foi essa adaptação feita para o conto do Rato do Campo e da Cidade. E tudo teria terminado por aí se esse desenho não tivesse se tornado uma espécie de clássico de Natal da HBO Family dos Estados Unidos lá nos anos 90. Essa animação teve uma popularidade incrível, ao ponto de que 5 anos depois, em 1998, a própria HBO teve a ideia de financiar uma continuação em forma de série, que foi As Aventuras do Rato do Campo e da Cidade, que aqui no Brasil se tornou os nossos Camundongos Aventureiros. Foram investidos mais de 15 milhões de dólares para a produção de cada temporada, e o desenvolvimento contou com a participação da Cinar Filmes, que hoje é conhecida como Wild Brain, e um estúdio de animação francês. Ao todo foram feitas 2 temporadas de 26 episódios cada uma. Pois é, a gente reassistiu por anos os mesmos 52 capítulos. E a história realmente partia da premissa daquela animação especial de Natal, sendo tipo uma continuação dela, com os ratinhos agora visitando outros primos. Primos que, claro, viviam em outros países. E obviamente outros elementos foram incluídos, né? Como a participação mais ativa dos personagens humanos, a inclusão de mistérios para serem solucionados e até mesmo um rato vilão. Um rato que tem um nome que eu adoro falar: o Sem Rabo Não Vale Nada. Sendo assim, de certa forma, aquele curta produzido lá em 1993 acabou se tornando o episódio piloto dessa série. Só que infelizmente ele não fazia parte do pacote que foi vendido pra TV Cultura. E por isso ninguém conseguia associar essa coisa de Rato do Campo e da Cidade e as constantes visitas a primos distantes a tal fábula infantil que a deu origem, né? O episódio piloto realmente dá uma visão totalmente diferente pra esse desenho. Sabe, Alexander, as recordações duram a vida toda. É mesmo? Mas não seria bom se fosse assim com os queijos? Mas enfim, é isso, pessoal. Essa é a história por trás dos Camundongos Aventureiros, uma série que fez parte da nossa vida por anos, né? Eu lembro que tinham dias que eu nem aguentava mais assistir os episódios de tanto que eles reprisavam, e eu mudava de canal assim que o desenho começava. Mas e vocês, lembram desse desenho? E sabiam desse episódio perdido? E que ele tinha sido inspirado numa fábula? E o mais importante, você prefere o campo ou a cidade? Ah, e antes de acabar, é legal falar que também existe um episódio de Tom e Jerry baseado nesse conto, o episódio chamado Rato em Manhattan, onde o Jerry decide deixar a vida ao lado do Tom no campo para ir viver a vida agitada na cidade, o que acaba não dando muito certo, né? E ele volta rapidinho com o rabo entre as pernas.